Durante toda a obra de One Piece, o Luffy foi desenvolvendo algumas formas para conseguir ficar cada vez mais forte. E por isso, hoje eu vou estar te mostrando as 9 formas que o Luffy já usou durante One Piece. Então, fica comigo que é sobre isso que eu vou falar agora. Galera, o Luffy tem um corpo totalmente de borracha e por conta da sua criatividade, o Luffy foi desenvolvendo algumas formas para cada vez ir ficando mais forte para superar seus adversários. E hoje eu vou mostrar para você as 9 formas que o Luffy já usou em One Piece. Então, já deixe seu like aqui no vídeo, que isso ajuda demais o canal. E também já aproveita e se inscreve aqui no canal, que você me ajuda muito e também dessa forma você não perde os próximos vídeos do canal. E agora que você já me ajudou, bora pro vídeo. Começando pelo Luffy criança. O Luffy, quando era criança, dava muito trabalho para todos que cuidavam dele. Primeiramente para o Garp e depois para a Dadan. E nessa época o Luffy foi treinado pelo Garp porque ele queria que o Luffy se tornasse um bom marinheiro quando fosse mais velho. Mas o Luffy desde pequeno já queria ser pirata, muito por conta do Shanks, que ficou 1 ano na Vila Fuchsia e o Luffy desenvolveu esse carinho por ele. E por isso o Luffy quis se tornar um pirata e até acabou recebendo o chapéu de palha do Shanks com uma promessa que ele se tornaria um grande pirata. Depois disso, ele foi levado para ser cuidado pela Dadan e lá que o Luffy conheceu o Ace e depois o Sabo, e esses 3 treinaram por um bom tempo até terem idade para saírem para os mares. Agora, a próxima forma é o Luffy Base. O Luffy Base é a forma normal dele com seu corpo de borracha que ele ganhou após comer por acidente a Gomu Gomu no Mi, ou melhor dizendo a Zoan Hito Hito no Mi modelo Nika. E essa forma é a forma que nós mais vemos durante o anime, com aquela camiseta vermelha que só muda o design, mas a cor quase sempre é vermelha, e nessa forma nós vimos poucas vezes o Luffy lutando, mas mesmo assim é uma forma bem poderosa quando ele usa Haki. Agora o Luffy Gear Second. Essa forma do Luffy foi usada pela primeira vez lá em Enies Lobby, quando os Chapéus de Palha foram resgatar a Robin. E o Luffy usou o Gear Second para superar o Blue Eno, já que essa forma do Luffy aumenta tanto a sua força quanto a sua velocidade. Porque basicamente essa forma faz com que o Luffy acelere o fluxo do seu sangue em toda a parte do seu corpo. E quando ele começou a usar essa forma, ele precisava de uma certa concentração e ele bombeava o sangue pelas suas pernas. Mas depois do time skip ele já mostrou que pode ativar e usar em qualquer parte do seu corpo com certa facilidade, além de poder usar Haki nos seus ataques. E nós sempre vemos o Luffy usar essa forma em algum momento de suas batalhas. O próximo é o Luffy Gear Third. Essa forma o Luffy também mostrou pela primeira vez lá em Enies Lobby contra o Rob Lute, o líder da CP9. E ele decidiu usar essa técnica contra o Lute porque ele estava com dificuldade de superar o Lute. E para o Luffy conseguir usar dessa forma, ele precisa soprar bastante ar no seu polegar, porque assim ele consegue focar esse ar em alguma parte do seu corpo. E dessa forma a parte do corpo que ele focou fica gigante e assim ele pode causar muito mais dano que normalmente ele daria, como vimos em Enies Lobby quando o Luffy fez um baita estrago lá. Mas depois que o Luffy usava o Gear Third, ele ficava rebaixado, que era um efeito colateral dessa forma. Mas depois do time skip, assim como o Gear Second, o Luffy também conseguiu aprimorar o Gear Third, e agora ele pode usar essa forma combinada com seu Haki do armamento e Haki do Rei, fazendo seus golpes ficarem muito mais poderosos do que antes. A próxima forma é o Nightmare Luffy. Essa forma foi usada apenas uma vez em Thriller Bark, e ela não foi uma forma que o Luffy criou igual às outras. Essa forma o Luffy conseguiu após o Moria ter roubado sua sombra e o Luffy ter parado em uma floresta onde todos que tiveram suas sombras roubadas viviam. E lá o Luffy usou 100 sombras que tinham sido roubadas pelo Moria e assim ele se transformou no Nightmare Luffy. E quando ele estava transformado nessa forma, o Luffy acabou ganhando os poderes e habilidades das 100 sombras que ele usou, e assim ficou muito maior e mais forte, e ficou com a cor azul. Essa forma é uma das minhas favoritas porque além do Luffy ficar muito mais forte e rápido, o Luffy também conseguiu lutar com espadas, porque alguma das 100 sombras que ele usou era um espadachim, além de outras habilidades que ele ganhou. A única coisa triste dessa forma é que ele conseguiu usar apenas por 10 minutos. Depois as sombras voltaram para o corpo dos seus verdadeiros donos. Agora a próxima forma do Luffy é o Gear 4 Boundman.
Essa forma foi desenvolvida pelo Luffy durante os 2 anos de treinamento que ele teve com o Riley, mas o Luffy só usou essa forma lá em Dressrosa contra o Doflamingo. Essa forma tem uma pequena semelhança com o Gear Third quando ele vai se transformar, porque no Gear Third ele assopra seu polegar para inflar seus ossos e assim tornar alguma parte do seu corpo gigante. Já no Gear 4, ele primeiro reveste seu braço com Haki do armamento, depois o Luffy assopra seu braço inflando seus músculos, e depois ele distribui o ar por todo o seu corpo, e assim ele fica muito maior e com seu corpo quase todo coberto de Haki. Nessa forma, o Luffy fica saltando sem parar e ele pode contrair seus braços e pernas para dentro do seu corpo para depois soltar ataques muito poderosos. E ele pode mudar a direção dos ataques quando ele quiser. Agora, o Gear 4 Tankman. O Gear 4 Tankman é uma forma que o Luffy criou durante o arco de Whole Cake, na batalha dele contra o Cracker, um dos comandantes da Big Mom. E o Luffy só conseguiu usar essa forma depois de ele comer muitos biscoitos do Cracker e ficar totalmente cheio e inchado. E eu diria que essa é a forma mais defensiva que o Luffy tem, porque geralmente ele cria uma forma mais visando o ataque do que a defesa. Mas o Gear 4 Tankman, o Luffy acaba revestindo seu corpo até sua barriga de Haki para conseguir ter uma defesa poderosa, e nessa forma ele acaba tendo como ataque só o contra-ataque natural, que quando ele recebe qualquer ataque ele absorve e retorna esse dano para o próprio adversário. Então basicamente quem atacar o Luffy nessa forma acaba recebendo o próprio golpe, só que ainda mais forte. Agora, a terceira e última forma do Gear 4, o Gear 4 Snakeman. Essa forma foi usada pelo Luffy também em Whole Cake, só que contra o Katakuri, o comandante mais forte da Big Mom. E ao contrário das outras duas formas do Gear 4, nessa forma o Luffy não acaba ficando maior, ele acaba mantendo seu tamanho normal e ficando apenas mais musculoso. Quando o Luffy está nessa forma, o cabelo dele fica parecendo chamas e fica arrepiado para cima com umas fumaças em volta do seu pescoço. Essa forma é a mais magra e por isso ela é quase que totalmente focada no ataque, sendo muito mais rápida e poderosa. E além disso, ele consegue mudar as direções de seu ataque no meio do ataque, como ele bem entender, que é um atributo que o Luffy não tem na sua forma base. E como eu já falei, essa transformação é mais focada no ataque. Então um grande ponto fraco que o Luffy acaba tendo nessa forma é que ele fica muito mais vulnerável defensivamente. E quando ele recebe um ataque, esse ataque acaba causando bastante dano, já que sua defesa não é tão poderosa. Agora, a forma mais recente do Luffy, o Gear 50. Essa forma o Luffy acabou ganhando em Wano depois de ser derrotado pelo Kaido em Onigashima. Nessa forma ele fica com os cabelos e roupas totalmente brancos, e esse nome de Gear 50 foi dado pelo Luffy, mas a verdade é que essa forma é o despertar da sua verdadeira fruta, que é a sua mítica Hitohito no Mi modelo Nika. E assim, o mais incrível do Gear 50 é que o Luffy ganha total liberdade tanto para usar seu corpo de formas criativas, como foi mostrado no final da luta contra o Kaido, onde ele consegue usar o Gear Third sem nem mesmo ter que assoprar ar no seu corpo, e ele também consegue inflar o seu corpo inteiro, ficando maior que o próprio Kaido na forma de dragão dele, e além disso tudo, o Luffy consegue transformar tudo que ele toca em borracha. Essa forma ainda tem muito para ser explorado, sem dúvida alguma, já que o Luffy usou apenas uma vez. Então o potencial de evolução do Luffy ainda não acabou, e com certeza ele pode ficar ainda mais poderoso nessa forma. Então, essas foram as 9 formas que o Luffy já usou em One Piece. Já deixa aqui nos comentários qual a sua forma favorita, e também não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, que dessa forma você fica por dentro dos próximos vídeos. Valeu, falou!